Tia Estela está aqui para mais uma história missionária. Vamos continuar a sequência da história de Corrie ten Boom, aquela missionária que viveu os tempos da Segunda Guerra Mundial, mas não desanimou. Desde pequenininha, Corrie já servia ao Senhor, já fazia a vontade do Papai do Céu e ajudava as pessoas a conhecerem a Jesus. Nós aprendemos na última história que mesmo criança, você pode sim ser um missionáriozinho e falar do amor de Jesus a todas as pessoas. Vamos orar? Vamos todos agora abaixar as nossas cabeças, falar com o Papai do Céu. Vamos fazer uma oração de gratidão. Oração de gratidão é quando nós agradecemos a Deus, quando nós dizemos a Deus, muito obrigado, Senhor. E é essa oração que nós vamos fazer agora. Todos juntos, de olhinhos fechados, vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela salvação. Eu te agradeço porque o Senhor me protege, cuida de mim, cuida da minha família. Muito obrigado porque Jesus morreu por nós na cruz. Muito obrigado, Papai do Céu, porque o Senhor criou todas as coisas lindas. Muito obrigada porque eu estou vivo, muito obrigada porque tenho saúde, porque o Senhor está comigo sempre. Eu te agradeço pelo sol, pela lua, pela chuva, pelos animaizinhos, Papai do Céu. Muito obrigado, muito obrigada, Papai do Céu, porque o Senhor nunca nos abandona. Em nome de Jesus, amém. É muito bom agradecer o Papai do Céu. É maravilhoso agradecer o Papai do Céu. E nesse momento, eu queria convidar vocês para ficarem de pé, porque nós vamos cantar uma música muito legal. E quem vai cantar para a gente é a Igreja da Tia Estela, a Segunda Igreja Batista de Vila Rosa. Eles que vão cantar para a gente com a tia Mariene. Vamos prestar bastante atenção nesse louvor agora, porque eu quero todo mundo, pode ficar todo mundo de pé, porque ele é muito alegre. Ele fala assim que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Vamos cantar com a tia Mari e com a banda da Segunda Igreja Batista de Vila Rosa, todo mundo junto? Vamos lá, já estou muito alegre, todos juntos! O
cântico. Esse cântico é muito lindo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem quem já conhece a Jesus. Ai, fiquei muito animada, mas eu já quero ir logo para a história, porque nós vamos descobrir o que aconteceu lá atrás. Vocês lembram o que havia acontecido com a tia Jane? A tia Jane passou na rua e viu que os soldados estavam lá sem fazer nada no final de semana. Então ela chamou eles para poder ir lá para a sala dela para fazer reuniões. E aí ela ia aproveitar e ia fazer estudos bíblicos com ele. Aí chegou um sargento que ensinou as meninas a tocarem o órgão. E as meninas estavam aprendendo a tocar aquele instrumento lindo, lindo, lindo. Só que começou a ficar muito pequeno. E ela não sabia o que ia fazer. O que tia Jane ia fazer? Ia parar as reuniões? Não ia mais ter estudo bíblico? Aqueles soldados não iam ouvir falar de Jesus mais? Claro que não. Tia Jane teve uma grande ideia. Tia Jane era muito esperta. Ela teve uma grande ideia. Naquele dia, não teve a reunião com os soldados. Ela chamou todo mundo e deu uma faxina. Pegou todas as suas xícaras, suas chaleiras, tudo. Ela limpou muito bem limpo, deixou tudo brilhando, maravilhoso. E convidou várias mulheres, várias senhoras para ir até a casa dela. Mas o que tia Jane estava pensando? Ela rejeitou os soldados e agora estava chamando as senhoras? Por que tia Jane estava fazendo aquilo? Tia Jane teve uma ideia que Deus colocou na cabeça dela. Ela chamou aquelas senhoras, serviu um delicioso chá. Ela começou a falar com as senhoras que ela reunia os soldados todo final de semana para poder entreter eles ali, para que eles não ficassem lá sem fazer nada. E ela aproveitava e falava do amor de Jesus para eles. Aquelas mulheres ficaram muito empolgadas e muito felizes. Sabe o que elas fizeram? Contribuíram para aquela obra e disseram a tia Jane: vamos abrir um lugar, um centro recreativo para os soldados, e lá eles vão poder se encontrar no final de semana, conversar, ficarem alegres. E aí você aproveita e faz o estudo bíblico. E foi o que tia Jane fez. Tia Jane abriu o centro recreativo 2 vezes por semana. Ela ia lá com a Nolly e com a Corey. E lá elas chegavam e falavam do amor de Jesus e cantavam e tocavam. Muitos soldados conheceram o amor de Jesus através desse trabalho. Tia Jane era muito esperta, e o lugar onde ela estava já não cabia mais aqueles soldados. Ela precisava de um lugar maior, mas ela não desanimou. Ela continuou firme sim, e conseguiu um lugar maior para que a palavra de Deus fosse pregada para aqueles homens. Olha que legal, criança! E hoje nós vamos aprender mais uma linda lição, uma lição maravilhosa da palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender com o tema da nossa lição de Corey, na escola de Deus. Escola? Quem é que gosta de escola? Quem é que gosta de estudar? Você gosta de estudar? Fala a verdade. Você gosta de estudar? Ah, que bom que você gosta! Estudar é muito importante, crianças, muito mesmo. Mesmo agora, nessa época que a gente está em pandemia, algumas crianças estão estudando online. Nós precisamos lembrar de orar por aquelas crianças que não tiveram oportunidade de estar tendo aula online, para que elas não sejam prejudicadas. Vamos lembrar disso todos os dias. Elas não podem ser prejudicadas. Precisamos lembrar de orar por elas, viu? Todo mundo
tá bom? A escola é muito importante na vida de toda pessoa. É lá que a gente aprende matemática, é lá que a gente aprende português, geografia, história. A matemática a gente pode fazer várias contas e até juntar dinheirinho e saber o quanto a gente juntou de dinheirinho. O português nos ajuda a falar melhor, nos ajuda a ler e nós podemos ler a palavra de Deus quando estudamos português. A palavra de Deus é maravilhosa. A geografia nos fala dos estados, dos países, dos mares, nos fala das terras. Geografia é uma matéria muito linda. E tem a história também. História é muito importante para o povo. Nós precisamos aprender a história, porque através dessa matéria história que nós sabemos como o Brasil foi descoberto, como que o pessoal chegou aqui nessa terra e conheceu tudo. É na história que nós ficamos sabendo sobre guerras, sobre paz. É através da história que nós sabemos sobre coisas de pessoas lá bem antiga. É através da história que você sabe a vida lá do seu bisavô, do seu tataravô. É através da história que você conhece também a palavra de Deus, porque aqui tem muitas histórias verdadeiras, histórias que falam de Jesus e de várias outras pessoas. E através das histórias que você está aqui no canal da Tia Estela, ouvindo história. História é muito importante. E tem educação física. Quem não gosta de educação física? Eu gosto de educação física. Porque na hora da educação física eu podia jogar vôlei, eu podia jogar handball e eu podia jogar futebol. Era desse jeito, era muito gostoso. A escola realmente é maravilhosa e nós precisamos aprender a amar a escola e a cuidar da escola também. Por isso você precisa gostar de estudar. Mas existe uma outra escola, uma escola diferente. É a escola de Deus. Sim, crianças, a escola de Deus. Na escola de Deus, nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos através da Bíblia, na escola de Deus. Nós aprendemos através dos cristãos que já viveram aqui há muito tempo. Nós aprendemos sobre Paulo, Pedro, nós aprendemos sobre Noé, sobre Abraão, Isaac, Jacó, sobre muitas coisas nós aprendemos. Aprendemos também através dos acontecimentos na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, que Jesus deixou aqui na terra quando ele foi lá para o céu, quando ele ressuscitou, esse Espírito Santo nos ajuda a entender toda a história da escola de Deus, da palavra de Deus, daquilo que nós precisamos aprender. E Corey gostava muito de estudar. Corey gostava muito da escola de Deus. Corey amava as pessoas. Teve uma vez, criança, que Corey, ela ficou muito doente mesmo. Aí alguém falou assim, um médico lá daquela época falou: olha, Corey, você está com tuberculose. Naquela época, crianças, a tuberculose era terrível, porque ainda não tinha uma cura, não tinha ainda um tratamento igual a gente tem tratamento hoje. Naquela época não tinha. Então, quando a pessoa pegava tuberculose, pronto, era como se a vida dela tivesse acabado. E Corey, ela acabou pegando tuberculose. Isso o médico que tratou dela falou. Então, ela teve que ficar no quarto, quietinha, por muito tempo. A princípio, muitas pessoas foram visitar Corey, muitas mesmo. Mas depois foram diminuindo e Corey foi ficando cada dia mais sozinha. A Corey ficou muito triste com Deus. Olha isso, gente. Uma menina igual era Corey, ela ficou muito triste com Deus. Mas ela teve que aprender uma coisa muito importante, que mesmo nesse momento que ela estava passando
triste, Deus estava com ela e ela precisava aprender a dizer: obrigada, Jesus, porque o Senhor está comigo. Crianças, é difícil, eu sei que é difícil quando a gente está passando por um momento difícil, ainda pensar: eu tenho que agradecer a Deus. Nenhum momento nesse mundo é tão difícil que você não possa suportar. Sabe por quê? Porque Deus está com você em qualquer momento, em qualquer situação. Basta você querer que Ele fique com você. E Corey, ela tinha Jesus no coração. Ela estava triste naquele momento e não conseguia entender algumas coisas. Mas ela começou a sentir no seu coração que Deus estava com ela a todo momento, protegendo. Então ela começou a agradecer a Deus, porque o pior não aconteceu. Nós devemos sempre nos lembrar disso. E Corey, então, teve um dia que ela começou a sentir uma dor na barriga tão grande, tão grande, tão grande, que Corey achou que fosse morrer. Quando o médico veio, ele percebeu que não era tuberculose o que Corey tinha. Não era. Corey estava com apendicite. O apêndice dela, que é um órgãozinho pequenininho que fica dentro da gente, bem pequenininho mesmo, e ele inflama de tal forma que faz a barriga doer tanto que tem gente até que morre de tão feio que fica. E foi o que aconteceu com o Corey, ficou muito feio a infecção, mas o médico conseguiu a tempo e fez uma cirurgia em Corey e Corey melhorou muito rápido. Nessa época, Corey já estava mocinha, bem bonita mesmo. Então Corey fez a cirurgia e ficou bem mesmo. A Corey aproveitava aquele momento e também estudava, aprendia sobre a palavra de Deus. A Betsy, sua irmã, gostava muito de contar as histórias lá na escola bíblica dominical. Ela preparava as histórias lindamente e ia contar a história. Toda feliz. Certo dia, ela chegou para Corey e disse para Corey: Corey, eu acho que você deveria ir lá comigo contar a história. E Corey então pensou: mas será que eu vou conseguir? É a escola de Deus, será que eu vou dar conta? Então a irmã dela falou: você vai dar conta sim. Corey então se preparou aquela história maravilhosa, a história dos 5 pães e 2 peixinhos. E quando ela chegou lá, ela começou a contar a história e em 5 minutos Corey acabou. Aí as crianças ficaram assim: mas já acabou, rapidinho. E Corey ficou tão decepcionada com ela porque ela acabou a história rapidinho, mas Betsy deu um jeito de entrar no meio e começou a falar mais para que a história ficasse mais interessante. Então Corey saiu dali decepcionada e falou: nunca mais na minha vida eu vou contar história, eu não quero mais, eu não sei contar história, eu não sirvo para isso. Crianças, na lição passada, Corey já havia aprendido que desde pequeno nós podemos servir ao Senhor. Você também pode contar história. Corey então saiu dali com essa tristeza, mas Betsy falou para ela: não desanima. Você vai treinando. Você contou a história muito bem. Mas você vai fazendo mais, que você vai só aperfeiçoando. Não pode desanimar. Uma amiga de Corey, vendo toda a situação, resolveu ajudar Corey. Então, ela começou a chamar Corey: Corey, vamos lá contar história comigo. Você vai comigo lá na escola de Deus. Nós vamos contar história. Olha, vamos fazer o seguinte: eu vou conseguir para você lá ser educadora religiosa. Você vai e você vai contar a história. No início, Corey ficou assim, mas aí Corey começou a contar história nessa escola. Ela começou a contar história para algumas crianças muito especiais. Eram crianças que tinham deficiência intelectual. Elas não entendiam muito de geografia, de português, de matemática. Elas tinham dificuldade. Mas as histórias que Corey contava, elas entendiam tudo.
quando falava de Deus, quando falava de Jesus, elas entendiam. Sabe por quê, crianças? Porque o Espírito Santo de Deus ajudava aquelas crianças a entenderem sobre a palavra de Deus. Corey se colocou à disposição de Deus e contava a história. O Espírito Santo de Deus agia e aquelas crianças, mesmo com as dificuldades que elas tinham, elas entendiam sobre a palavra de Deus. Isso ali foi muito importante para aquelas crianças. Muitas crianças receberam a Jesus através das histórias que Corey contava. E aí, crianças, com o passar do tempo, os adultos ficaram tão interessados que começou a pedir Corey para ensinar também para os adultos que tinham deficiência intelectual, que não conseguiam entender muito das coisas de geografia, de matemática, de português, mas da palavra de Deus eles entendiam. E isso ajudava muito eles também nas outras matérias. O Espírito Santo de Deus esclareceu na mente de todos eles sobre a palavra de Deus. Corey era muito interessada e Corey não parava. Corey queria fazer tudo nessa vida. Tudo. Chegava alguma coisa, eu quero fazer. Corey era muito elétrica. Certa vez, Corey falou que ela ia ser relojoeira, igual o pai dela. O pai dela deu maior apoio. Claro, minha filha. E ela falava assim, eu vou ser uma relojoeira melhor que o meu pai. Corey então começou a se interessar, ela começou a estudar e as peças do relógio são muito pequenininhas e às vezes Corey tremia. Aí ela falava, Senhor, segura minha mão. E ela então conseguia mexer naquelas peças e montar os relógios, consertar. Corey, olha que interessante, foi a primeira mulher na Holanda a receber um certificado de relojoeira profissional, mas Corey nunca conseguiu ser melhor que o pai dela como relojoeira. Corey trabalhava ali, ela podia ajudar em casa, ela podia ajudar nas despesas de casa também, porque ela ajudava. Corey teve que adquirir ali muita paciência, muita mesmo. Cada coisa que acontecia na vida de Corey era Deus ensinando para ela. Era a escola de Deus. Os acontecimentos são para nos ensinar algo. Precisamos aprender, crianças, quando algo acontece. O que nós vamos aprender? O que nós vamos tirar de todas essas coisas que acontecem na vida da gente? E Corey, cada situação, ela aprendia algo. Quando ela resolveu aprender sobre consertar relógios, ela aprendeu sobre a paciência, porque era pecinha por pecinha, então ela teve que aprender muita paciência. E Corey era uma pessoa, uma menina, uma mulher muito esperta, porque ela tinha Jesus no coração e ela aprendia na escola de Deus. Os anos se passaram muito tempo. As titias de Corey, todas três, já ficaram bem idosas e faleceram. Morreram, foram morar com o Papai do Céu. A mamãe de Corey também, que já era doente, certo dia ela não acordou mais. Ela morreu, foi morar com o Papai do Céu, porque ela tinha Jesus no coração. Os outros irmãos de Corey, Willen e a Nolly, já haviam se casado e tinham até seus filhos, já estava lá com a família dele já. E ficou ali na casa o papai Tenbum, Corey e também a Betsy. Mas eles davam conta. Eles não estavam muito felizes porque a casa já estava bem vazia. Eles eram acostumados com aquela casa cheia de gente. Mas certo dia, crianças, algo extraordinário aconteceu. Sabe o que aconteceu, crianças? Um casal de missionário que estava indo para outro lugar, outro país, não podia levar os filhos porque lá naquele lugar não tinha escola. E então eles procuraram o Senhor Tenbum e contaram essa história para eles, o que eles iriam fazer. O Senhor Tenbum então disse, eles podem ficar aqui em casa, vamos tomar conta deles, aqui será a casa dos filhos de missionários, um lar para eles. E então ele
deixou aquelas crianças chegarem. Eram 3 crianças, Haroldo, Priscila e Helena. E depois veio mais crianças ainda. E eles cuidavam daquelas crianças. Betsy fazia comida. E sabe o que Betsy fazia também? Betsy fazia as roupinhas deles com os tecidos que eles conseguiam, e sempre ela pegava e mandava carta para o pai e colocava lá dentro um pedaço do tecido da roupinha que eles faziam, para poder os pais, quando vissem de lá, saber o que os filhos estavam vestindo. Eles não tinham condições de mandar dinheiro para o Senhor Tembum, para poder alimentar as crianças, mas nunca lhes faltou nada. O Senhor Tembum trabalhava, Corey trabalhava, Betsy cuidava da casa, das coisas, e as crianças sempre foram muito bem cuidadas. Tinham o que comer, tinham o que vestir. Certo dia, Corey tinha conseguido vender um relógio muito caro mesmo. Ela conseguiu vender na relojoaria. Quando ela chegou, as crianças ficaram tão felizes, tão felizes. Ai, agora vai poder fazer um vestido. Ai, eu vou querer aquela bermuda. Eu vou querer isso. Eu vou querer aquilo. Estavam todos felizes. A casa estava realmente cheia de crianças, mas não lhes faltava absolutamente nada. O papai Tembum, que agora era o vovô Tembum, olhava para as crianças, aquela alegria, e falava assim: como essas crianças são obedientes, são felizes, são maravilhosas. Corey só dava uma olhadinha. Ai, como o amor é cego, papai não vê o que essas crianças fazem. Corey falou isso porque eles brigavam o tempo todo. Naquele dia mesmo, Corey teve que pegar a Priscila e falar: olha, Priscila, você vai ficar de castigo hoje, porque Priscila havia dito que ela odiava Tina. Tina era uma outra criança que tinha chegado ali. Ela disse: eu te odeio com todas as minhas forças. Elas tinham brigado. Então Corey teve que mandar as crianças subirem e falar: hoje vocês vão ficar quietos pensando no que vocês fizeram. Mas Corey não ficou quieta. Corey subiu lá no quarto, conversou com Priscila e falou para ela sobre o grande amor de Deus. O amor de Deus, o nosso Pai, que nós não devemos de forma alguma odiar nenhuma pessoa. Nós precisamos amar todas as pessoas, independentes, crianças, do que as pessoas fazem. Pode ser o nosso inimigo, nós temos que amá-las, porque Jesus morreu na cruz por elas também. Nós devemos amar, porque Cristo nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele foi de fato o verdadeiro amor, o próprio amor. E se nós temos Jesus em nosso coração, nós devemos amar as pessoas, independente do que elas fazem. Então Corey aquele dia ensinou para Priscila que não deveria fazer isso. Priscila então se arrependeu e pediu perdão a Tina, e as duas foram melhores amigas. Um tempo depois, já passado muitos anos, a Priscila, ela acabou tendo que ir para um campo de concentração no Japão. As coisas antigamente eram muito feias, crianças, aconteciam coisas terríveis. Campos de concentração, holocaustos, muita tristeza mesmo. Então Priscila, ela foi para um campo de concentração lá no Japão. E aí, quando aqueles homens chegavam lá, que ela via que eles eram maus, que machucavam as pessoas, que matavam as pessoas, a Priscila olhava e só se lembrava do que Corey havia conversado com ela. Você precisa amar, mesmo que sejam os seus inimigos. Então Priscila aprendeu isso, aprendeu a amar e aprendeu a orar por eles. Corey ensinou muito aquelas crianças. A Corey teve uma vez, o que elas fizeram? Tava tão bonito aquele monte de criança, aquele monte de coisa, que eles criaram o Clube das Meninas. Olha isso, o Clube das Meninas de Harlem, lá na Holanda. Então, certo dia, ela juntou todas aquelas meninas e elas conseguiram fazer um centro para aquelas meninas poderem aprender música, balé, poder aprender várias coisas, ginástica, várias coisas. Tinha uma menina que o nome dela era Anete.
A Anete aprontava tanto, crianças, mas a Anete, ela não ia ali só para poder aprender a ginar, para poder ouvir as histórias que Corey contava, não. Ela estava interessada só na ginástica, na aula de música, nisso aí. Mas chegava uma hora que Corey apitava, pi! Aí todas elas já sabiam. Está na hora da história. Vamos sentar e ouvir a história. Corey então contava a história para elas. Certa vez Corey resolveu organizar um acampamento. Tinha um acampamento e aí Corey e Nolly resolveram ir também, porque seria uma forma delas descansarem. E elas foram para esse acampamento. Chegando lá nesse acampamento, a Anete também estava lá. Aquela que aprontava, ela aprontava muito, crianças. Teve um dia que ela aprontou tão feio, ela costurou a roupa da professora de ginástica e jogou água dentro do sapato da professora. Corey até disse para ela, não quero ver você nunca mais aqui, você pode ir embora. Você vai ficar 3 semanas em casa e só depois você vai voltar, para você refletir no que você fez. Mas a Anete não conseguiu ficar longe. Ela voltou e Corey não falou nada, deixou, porque sabia que ela precisava ouvir de Jesus. Aí nesse acampamento, a Anete já chegou lá toda emburrada, porque tinha terminado com o namorado. Corey então entrou em ação e ajudou a Anete. Falou do amor de Jesus para a Anete. Ajudou a Anete. Ali no meio da fogueira, elas colocaram uma fogueira, crianças, ali no acampamento, fizeram uma fogueira maravilhosa e começaram a conversar e falar sobre várias coisas. E a Anete então se abriu para Corey e falou tudo o que ela estava sentindo, da tristeza que ela estava sentindo. Corey então chegou e disse para ela, quando essa dor que tá tão grande você, esse problema, você não sabe como resolver, você não sabe o que fazer, quando você acha que tudo está perdido, você precisa falar com Jesus. Ele sabe do seu passado, ele sabe do seu presente e ele sabe do seu futuro. Tudo isso está nas mãos dele. Você precisa acreditar nisso. E aí, o que Corey fez? Abriu a palavra de Deus, falou um versículo para a Anete, que marcou a vida de Anete. E a tia Estela vai abrir esse versículo aqui neste livro, porque eu gosto muito dessa versão que vem escrita aqui nesse livro. Olha só o versículo que Corey falou para a Anete naquele momento difícil que a Anete estava vivendo e que ela deveria confiar em Deus, entregar toda a dor que ela estava sentindo, todos os problemas que ela sentia nas mãos de Deus. Esse versículo está lá em Salmo, no livro de Salmo, que é aqui, ó, na palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, é porque é de verdade realmente. Então, crianças, o versículo é Salmo, capítulo 32, versículo 8. Olha o que fala aqui. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. É Deus que está falando disso, que Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar o caminho que você deve seguir. Qual caminho eu devo seguir? Por onde eu devo ir? Deus vai te falar. Eu vou aconselhar você e vou fazer mais. Eu vou cuidar da sua vida. É isso que Deus estava falando com a Anete naquele dia. E é isso que Deus quer deixar bem claro para você. Ele está cuidando de você. Ele ama você e Ele sabe de todas as coisas que acontecem nessa vida, que acontecem na sua vida. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, porque está na palavra de Deus. E eu aprendi também na escola de Deus, através da Bíblia, através de exemplos de cristãos, através dos acontecimentos na minha vida. Eu aprendi na escola de Deus que mesmo que todas as coisas aconteçam comigo, sejam ruins ou boas, Deus está comigo e Ele está com você. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida a cada dia mais e mais. E que você possa aprender na escola de Deus muitas coisas. Que você possa entender que Jesus ama você e quer morar no seu coração. Amém? Então, crianças,
Corrie passou por todas essas coisas. Mas algo terrível, eu vou mostrar para vocês aqui uma foto. Algo terrível estava acontecendo naquela época. Em 1939, explodiu a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial chegou na Holanda. E essa foto aqui nos fala algo muito importante, muito sério, sobre a Segunda Guerra Mundial. O que será que é? Você quer saber? Na próxima história, não pode perder. Nós vamos descobrir o que significa essa placa, o que aconteceu em 1939, na Segunda Guerra Mundial, lá na Holanda, onde Corrie morava. O que será que aconteceu? Você não pode perder o próximo capítulo dessa linda história missionária. Eu te encontro no próximo capítulo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça de largar um joinha aí nesse vídeo. Se inscreve no canal da Tia Estela. Aperta aí o sininho para você poder receber notificações sobre vídeos novos. E vamos compartilhar. Muitas pessoas precisam ouvir essa história missionária também. Para elas entenderem que Deus ama cada uma delas. Um grande beijo para você e até a próxima história. Beijo, eu amo sua vida. Tchau!